Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora a parte 2 do nosso estudo, cujo tema é Jesus sorriu? As emoções do Cristo perfeito. Eu contei para vocês como surgiu a ideia de falar sobre esse assunto. Está acontecendo agora, nesses dias, nesse final de semana, um encontro regional de adolescentes da minha igreja. E um dos palestrantes é o Dr. Wellington Ferreira, e ele vai tratar sobre os sentimentos à luz da Bíblia Sagrada. E foi nesse contexto, lendo o texto que ele vai expor, da palestra dele, foi que me veio à mente essa questão, porque embora o sorriso não seja um sentimento, mas é uma expressão do sentimento, né? E essa é uma questão interessante. Então nós vamos hoje tratar sobre esse assunto na segunda parte da nossa série. Na primeira eu analisei alguns textos bíblicos e nessa agora, além de analisar Isaías 53, João 8, eu também vou trazer citações de teólogos reformados ao longo da história da igreja, teólogos importantes. E o que eles falaram sobre isso? Jesus sorriu ou não sorriu? Então nós vamos observar esse assunto hoje. Então, o tema, ou seja, o que o assunto vai tratar, de modo resumido, Jesus era plenamente humano, porque a Bíblia não resiste então que ele sorriu. Essa é uma questão, né? O que os teólogos reformados dizem sobre isso? E como o silêncio da Escritura pode nos ensinar mais do que aquilo que nós imaginamos? Então, a título introduzindo o assunto, deixe-me dizer, no episódio anterior nós vimos que Jesus era plenamente humano. Participou da carne e do sangue como nós, e sentiu o que sentimos e expressou isso com santidade. Nós vemos textos como em Lucas 10, 21, Marcos 10, 21, que nos permitem inferir desses textos, com legitimidade, que o Cristo certamente sorriu. Mas, se isso é verdade, por que a Bíblia nunca registra um sorriso de Jesus? O que os teólogos têm a dizer? O que isso revela sobre o propósito redentor do texto sagrado? Nós vamos olhar esse assunto, e é impressionante isso. Então, o que dizem os teólogos sobre esse assunto? Sobre esse tema, sobre o sorriso de Jesus. Observe isso aqui. Martin Lloyd-Jones, que também era médico e pregador, ele levantava exatamente essa questão em um livro, tanto no livro Sermão do Monte dele, quanto também um livro sobre, esqueci o tema do livro aqui agora, depressão espiritual. Também trata sobre esse assunto. Então ele reconhecia que a Escritura não descreve isso, mas ele defendia que o Cristo foi o mais plenamente humano, e por isso viveu todas as emoções legítimas e puras da existência humana. Lloyd-Jones observa que, embora a Escritura não registre literalmente um sorriso de Jesus, há textos nos Evangelhos que é difícil nós imaginarmos que ele tenha falado, sem esboçar pelo menos um leve sorriso, com uma expressão de alegria, graça e ternura. Foi o que nós vimos no estudo anterior. Mas então por que os evangelhos se silenciam sobre isso? Por que o evangelho não fala? Observe um texto de Isaías 53, versículo 3. O texto diz: era desprezado, falando sobre Jesus, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3.
Então aqui nós temos um retrato profético do Messias, marcado pelo sofrimento, desprezado pelos homens, identificado com os rejeitados e humilhados. Então a ênfase da Escritura não está no sorriso de Jesus, mas na sua dor redentora, né? Na carga em que ele carregava por nós. Isso é interessantíssimo nós observarmos essa questão. Então observe isso. A ênfase da Escritura, do texto sagrado, dos evangelhos e do texto sagrado como um todo, é mostrar o sofrimento dele, não a alegria dele, embora eu tenha registrado claramente, como eu já mostrei no estudo anterior. Então veja um texto interessante, muito interessante. João 8:57. Né? Não tens 50 anos e viste Abraão? Foi o que os judeus disseram. Disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus estava discutindo com os judeus incrédulos. E observe uma coisa, nessa ocasião, Jesus tinha pouco mais de 30 anos. Então, por que parecia ter 50? Porque os judeus disseram, não tem 50 anos? Porque disseram, tu só tem 30 anos, moço, presta atenção. Não foi assim que eles disseram. Tu ainda não tens 50 anos. Não, então esse detalhe fica implícito e nos leva a pensar que a dor, o peso espiritual da missão, o sofrimento pelos pecadores já havia deixado marcas visíveis no rosto de Jesus. Isso é algo terrível, né? Mas é a realidade, é o que a Escritura fala. Ninguém pode ler Isaías 53 sem observar isso. E esse acontecimento aqui, esse diálogo de Jesus com os líderes judeus, olha, poxa vida, como expressa isso de modo, né, a dor, o sofrimento. Jesus parecia ter mais idade do que aquele que ele realmente tinha, e não era pouco, 20 anos a mais praticamente, né? Foi essa a concepção que os judeus imaginaram olhando no rosto do próprio Cristo. Observe agora uma outra questão. O nosso sumo sacerdote compassivo, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Então Jesus não apenas nos salvou, ele nos compreende. Seu rosto era o rosto de um homem que sentia, que chorava, que amava. E ainda que a Bíblia não registre literalmente o seu sorriso, nós o vemos nos frutos da sua compaixão, né? No resultado das pessoas, né? A Escritura diz que havia, em Atos, capítulo 8, né? Que diz que havia grande alegria naquela cidade, falando sobre, né, uma cidade samaritana. Então, observe agora o que outros teólogos disseram sobre essa questão, sobre o sorriso de Jesus. João Calvino, por exemplo, ele diz que o Cristo, que em Cristo nós vemos o modelo perfeito da humanidade, que inclui afetos, emoções puras. Tudo que é puro, tudo que é legítimo, Jesus tinha. Então, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que ele escreveu Cristo como uma extraordinária combinação de majestade e mansidão. Isso se reflete em um semblante terno, um semblante doce, alegre. R.C. Sproul, ele lembra que a alegria é um atributo de Deus. E Jesus é a alegria encarnada, mesmo em meio à dor. Então isso é impressionante. Então o silêncio das Escrituras quanto ao sorriso de Jesus não é ausência do sorriso, é direção. Ele sorriu, sim, com pureza e humanidade. Mas o Espírito escolheu destacar a outra face nos Evangelhos, né? A de um servo sofredor, um homem de dores, o Redentor que se identifica com os rejeitados. Foi assim que aconteceu. E é justamente por isso que seu sorriso, ainda que não descrito, é o mais verdadeiro e poderoso de todos. Ele floresce
né, em quem foi alcançado por sua graça, né, e permanece no rosto dos que hoje vivem com ele. Amém? Não é lindo? Maravilhoso? Que eu e você possamos expressar esse sorriso no nosso rosto como resultado da obra redentora de Cristo em nós. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que Deus abençoe você, esteja com você. Amém e amém, amém, amém.